Ivermectina, o remédio contra vermes que todo mundo tem usado contra a Covid-19. O que a ciência diz a esse respeito? Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Universidade da Química. Muito obrigado pela sua presença e esse vídeo vai ser de novo sobre a ivermectina, mas quase como se fosse uma espécie de bate-papo. Há mais ou menos 3 meses atrás eu gravei um vídeo sobre a ivermectina. Assim que foi publicado um artigo na Austrália mostrando os resultados do uso da ivermectina in vitro em condições controladas, eu publiquei um vídeo falando sobre esse medicamento que poderia ser promissor e esse vídeo simplesmente saiu aqui do YouTube. Só que antes eu recebi alguns comentários um tanto quanto esquisitos. Falaram que eu era dono de uma farmácia de manipulação e provavelmente venderia ivermectina. Falaram que eu estava inventando um novo medicamento para substituir a cloroquina, como se no ataque contra o presidente. Tive que ler uma série de bobeira, mas o YouTube acabou retirando. Então eu gravei um outro vídeo sobre a ivermectina e aí o comportamento foi completamente oposto. Então assim, numa diferença de mais ou menos um mês, esse medicamento que até então era desconhecido ou conhecido apenas contra piolho, por exemplo, contra vermes, inclusive se você usou, deixe aqui nos comentários, já usou com esse objetivo, passou a ser encarado de uma forma completamente diferente. E o último vídeo que eu gravei tem mais ou menos 2 meses. De lá para cá muita coisa mudou, esse medicamento ele acabou se tornando muito popular, pensando em ser usado contra a Covid-19. Eu sempre falo que o meu termômetro para ver como que essas coisas evoluem é o grupo da família. E no grupo da família já foi comentado sobre a ivermectina. Mas vamos lá, o que a ciência diz a respeito disso? O que nós temos de informação científica? Deixa eu abrir um parêntese aqui muito importante. Olha, se você for uma pessoa extremista, ou seja, você está certo que a ivermectina funciona, é a cura, bom, você já tem essa certeza. No vídeo eu vou dizer um pouco do que nós temos do ponto de vista científico, talvez você não se agrade disso. Então, se você é daqueles que ficam zangados com isso, pode fechar o vídeo. Eu também não sou médico, falo isso em todo vídeo onde eu comento sobre o medicamento, então não cabe a mim indicar o medicamento A ou o medicamento B, endossar o medicamento A ou o medicamento B. Eu sou professor de Química, eu vou analisar algumas coisas que nós temos sobre a ivermectina, que nós já sabemos, só que muito mais do ponto de vista químico. Eu posso até dar a minha opinião em algum momento, mas não é uma indicação de um medicamento. Essa última explicação acaba sendo, eu considero muito importante para aqueles que são mais puritanos, que acham que um vídeo como esse acaba sendo uma espécie de incentivo ao uso de um medicamento, quando não é. Eu não estou indicando medicamento nenhum. Está claro isso? Eu não estou indicando medicamento algum. Vamos lá. A ivermectina ela ganhou seus holofotes, como eu falei, nesse artigo publicado pelos australianos, se eu não me engano, em março. Tá? Ainda em março, nós tivemos a publicação desse artigo, onde ela demonstrou uma eficácia fantástica para combater, para eliminar o SARS-CoV-2, a carga viral, em testes in vitro. Testes in vitro são testes feitos em tubos de ensaio, entre aspas, né? São testes em condições controladas. Isso não significa que um resultado bom in vitro vai ter um bom resultado in vivo. Significa que ali nós temos um caminho, temos um início, temos um medicamento que talvez seja promissor. Até porque in vitro muitas coisas funcionam, detergente, álcool, alteração de pH, coisas que em um corpo humano, por exemplo, em vivo, matariam o vírus e também mataria o próprio hospedeiro. Então a ivermectina funcionou bem, se eu não me engano, com uma dose muito concentrada, muito maior do que ao que o ser humano costuma tomar, mas funcionou. Então isso daí lançou os holofotes para a ivermectina ainda em março, quando aqui no Brasil ainda estava sendo discutida, por exemplo, estava muito em alta a cloroquina. Quase que 1 semana, 2 semanas depois, o ministro de Ciência e Tecnologia falou que iria utilizar o vermífugo
para fazer ali alguns testes contra a Covid-19. Na hora eu pensei que fosse a ivermectina, só que não, foi lá esqueço o nome dele formal, cujo nome comercial é Anita. Mas só que, enfim, esse medicamento acabou não emplacando, muito provavelmente pelo preço dele, né? Quando você compara esse medicamento com a ivermectina, ele é muito mais caro. Só que a ivermectina ela começou a ganhar, como eu falei, mais destaque. Então, primeiro foi esse artigo na Austrália. Pouco tempo depois, em abril, nós tivemos uma série de outros artigos. Um artigo bem interessante, vou deixar aqui na descrição. Foi um artigo teórico, portanto feito no computador, onde utilizaram ali a modelagem molecular, especificamente a dinâmica molecular, para ver o efeito de algumas drogas para inibir a chamada proteína spike, a proteína S. O que nós já sabemos do funcionamento do SARS-CoV-2, novo coronavírus, é que ele entra na célula utilizando essa proteína spike. Ela interage ali com o receptor ACE2 e isso possibilita a entrada do vírus. A ideia desse trabalho era olhar ali alguns medicamentos capazes de interagir de uma maneira eficiente com essa proteína e impedir a entrada, atrapalhar a entrada. E do trabalho, parece que eles selecionaram ali 24 drogas que teriam uma atividade eficiente, a princípio, teórica apenas, nesse respeito. 14 deles à base de plantas e 10 remédios disponíveis nas farmácias, aprovados pela OMS. E dentre esses 10 tinha a ivermectina. Nota uma coisa, nesse respeito, esse trabalho mostraria que a ivermectina poderia atuar para impedir a entrada do SARS-CoV-2 nas células. Só que o mecanismo proposto com base naqueles estudos in vitro, o estudo lá dos australianos, propunha um outro mecanismo, que a ivermectina acabava dificultando a atividade de algumas proteínas dentro da célula chamadas de importinas. A ideia era a seguinte, o SARS-CoV-2 entraria na célula, liberaria ali seu código genético e durante esse processo, esse código genético seria levado ao núcleo da célula e quem faria isso seriam as importinas. Esse seria meio que um processo de defesa do vírus para driblar ali o processo de defesa da célula. Bom, ocorre que a ivermectina ela impediria a atividade dessas importinas e esse material genético não iria para o núcleo da célula e poderia, portanto, ser destruído pela própria célula, né? Ela própria responderia a essa invasão. É um mecanismo completamente diferente. Isso significa que a ivermectina poderia atuar tanto para impedir a entrada do novo coronavírus, quanto, uma vez dentro, impedir a sua replicação? Não estou falando isso. Isso significa que a ivermectina não faz sentido nenhum, né? Porque não tem concordância contra o seu mecanismo? Não, também não estou dizendo isso. Estou falando que teve um artigo que disse isso, outro artigo que disse aquilo. Só que a ivermectina estava, de novo, nos holofotes. E, mais ou menos, ainda nessa época, ali entre março e abril, foi publicado um estudo clínico, só que um estudo clínico observacional. O que seria isso? Nesse estudo específico, pegaram 1.400 pacientes, só que não foi um estudo que começou desse ponto. Vamos selecionar 1.400 pacientes, para metade deles vamos dar ivermectina, para outra metade não, e vamos ver o que acontece. Não foi isso. Eles pegaram pacientes já contaminados de meses atrás, ou de 2 meses atrás, enfim, teria o tempo lá, e eles pegaram algumas informações sobre esses pacientes, 1.400 contaminados, ali com uma faixa etária parecida, em condições parecidas. A 700 deles foi dado a ivermectina, e aos outros 700 não. E compararam ali os resultados. Bom, daquele grupo com 700 pessoas que tomaram ivermectina, teve uma taxa de morte de 1,4%. Para aqueles que não tomaram, 8,5%. Só que eles pegaram dados já coletados. Isso indicaria que a ivermectina tem sim um efeito eficiente. Ela reduziu ali a taxa de mortalidade. Esse artigo específico ele simplesmente desapareceu. Muito provavelmente ele foi publicado como um pré-print e depois, quando foi feita a revisão do artigo, devia ter alguns erros, ele não foi publicado. Parecido com aquele artigo da Lancet lá falando que a cloroquina não apenas não funcionava, mas fazia mal.
Assim como esse estudo observacional, que foi um dos primeiros, hoje nós temos vários outros estudos observacionais. Ou seja, pesquisadores coletaram alguns dados anteriores de pessoas que haviam sido contaminadas, pegaram ali um conjunto de dados, viram aqueles que usaram ivermectina, aqueles que não usaram, e aqueles que usaram ivermectina tiveram uma taxa de recuperação maior, ou uma taxa de mortalidade menor. Só que assim, o que nós temos, né? O que significa esses estudos observacionais? Mais uma vez, são estudos bons, né? São bons resultados, resultados favoráveis, o que faz com que a gente continue com os holofotes na ivermectina. Só que isso ainda não é a chamada comprovação científica, não é o selo de comprovação científica. O selo de comprovação científica nesse respeito é um tipo de estudo mais elaborado, que nós chamamos de estudo randomizado, com duplo cego, grupo controle. Essencialmente, seria um estudo não pegando dados anteriores, mas sim, agora vamos pegar um conjunto de pessoas, para uma quantidade delas vamos dar a ivermectina, por exemplo, para outra quantidade nós não vamos dar nada. Vamos falar que estamos dando ivermectina, mas na verdade estamos dando um placebo, um comprimido de farinha. Essa escolha é aleatória, por isso que é randomizada. A pessoa que está tomando o remédio não sabe se é ivermectina ou se é um placebo, e o médico ou o pesquisador, seja lá qual for, ele também não sabe a quem foi dado ivermectina ou a quem foi dado o placebo. Isso é para evitar o efeito, o efeito manada, vamos dizer assim. Várias pessoas falaram que tomaram ivermectina e ficaram boas. Bom, como a Covid-19 tem uma taxa de letalidade muito baixa, nós temos um número muito grande de mortos, mas a taxa de letalidade é bem baixa, significa que a pessoa poderia se recuperar tomando ivermectina ou tomando qualquer coisa ou não tomando nada. Então, se eu escuto que alguém tomou ivermectina e funcionou com ele, eu posso achar que se eu tomar vai funcionar comigo. E nesse respeito a gente não fica sabendo se o que fez efeito foi de fato o medicamento ou se foi simplesmente chamado efeito placebo. Ela achou que funcionaria, mas seu próprio organismo acabou reagindo ao vírus. E aqui, pessoal, não quero ser ofensivo com você que falou que tomou ivermectina, que melhorou, que estava com sintomas e acabou melhorando. É assim como a ciência olha, tá? E isso independe se você gosta ou não gosta, se eu gosto ou não gosto. É assim aquilo que nós chamamos de ciência, aquilo que ajudou a humanidade a evoluir nesses últimos anos, olha nesse respeito. Esse carimbo nós ainda não temos. Tá? Nós não temos para ivermectina, nós não temos para nenhum outro medicamento. Aliás, se eu não me engano, a dexametasona teve alguns resultados favoráveis nesse respeito, com teste randomizado adequado, e a Sociedade Brasileira de Infectologia, inclusive, acabou publicando uma nota parabenizando o trabalho. Depois desse, eu não me recordo de nenhum. Se você se recordar de algum, deixa aqui nos comentários, por favor. Então, é isso que nós temos hoje sobre a ivermectina, do ponto de vista científico. O que nós temos do ponto de vista prático? Durante esse tempo, alguns médicos decidiram usar a ivermectina para o combate à Covid-19, né? Para o tratamento, quando chega alguém lá infectado, ou mesmo de maneira profilática. O maior nome aqui no Brasil que se destacou nesse respeito foi a médica a Lucy Kerr, mas outros médicos também têm essa filosofia, acreditam nisso. Em vários lugares, por exemplo, a ivermectina tem sido dada de maneira profilática para tentar ali prevenir a ação do vírus, e muitas pessoas têm concordado com isso. E aqui, pessoal, nesse contexto eu gostaria de dar a minha opinião pessoal, e nesse respeito você pode concordar ou não, e muito menos tem a obrigação de seguir. Mas como que eu vejo isso? Bom, de uma maneira bem clara, não existe comprovação científica com selo de qualidade ali dos testes randomizados de que a ivermectina funcione contra o novo coronavírus. Entretanto, eu tenho muita clareza quanto a isso, o médico é um profissional que tem a prerrogativa de prescrever um remédio A e um remédio B. Um paciente maior de idade, ele tem o direito de tomar esse medicamento ou não. Então, numa situação em que talvez você esteja contaminado, esteja com medo, o médico receitou a você a ivermectina. Você quer tomar? Ok.
Ok, é um direito do médico receitar e é um direito seu. Mas a parte que eu acho que tem que ser fundamental disso é a pessoa que está tomando saber que não existe comprovação científica. É claro, para a maior parte das pessoas do nosso país, infelizmente, eles não estão nem aí para saber se tem comprovação científica ou não. Mas eu acho que deve ser direito, deve ser correto da parte do médico informar: olha, nós não temos uma cura para essa doença, não existe cura para essa doença ainda comprovada pela ciência. Só que esse remédio aqui, eu observei alguns casos, parece que teve bons resultados ou não. Quer tomar? Toma. Não quer tomar? Não toma. Então, assim, eu não estou julgando aqueles médicos que receitam um determinado remédio, desde que seja bem claro, né? Ele fale com o paciente que não há comprovação científica. Dentro desse contexto, bom, é uma relação entre o médico a receitar e o paciente tomar ou não. Um rapaz deixou um comentário no vídeo que acho que resume bem isso. Ele falou que é a mesma situação do avião caindo tendo paraquedas não homologado. Bom, paraquedas não homologado, ele não tem ali... nós não temos a confiança de que de fato ele vai abrir. Só que o avião está caindo. Então, você vai pular com esse paraquedas ou não? Dependendo da situação, você vai continuar no avião e você vai acabar morrendo, né? A tendência é essa, se o avião não recuperar o voo. Se você pula com paraquedas, pode ser que ele não abra, você vai acabar morrendo. Mas se ele abrir, você acaba se salvando. E muitas pessoas pensam exatamente dessa maneira. Então, por isso que tomam medicamento A ou medicamento B. Mas o que eu queria passar com esse vídeo é que ainda não temos nenhuma comprovação científica de fato. Até o momento da gravação desse vídeo, se alguém falar o contrário, está mentindo, tá? Simplesmente está mentindo. Mas se você sabe que não tem comprovação científica, seu médico receitou e você não é nada contra, bom, é uma relação entre você e o seu médico. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Deixe aqui seus comentários, mas por favor não seja ofensivo. Eu não estou sendo ofensivo nesse vídeo. Se você defende de maneira ardorosa a ivermectina, não precisa colocar um comentário bem irritado não, tá? Não há necessidade disso. Deixe aqui seus comentários sobre o que vocês acharam do vídeo. Compartilhem suas experiências, isso é bem legal. Se gostaram do vídeo, dê o seu like. Se não gostaram, deem o seu dislike. Se for novo por aqui, se inscreva no Universidade da Química. Ajude esse canal a crescer e a divulgar mais informações científicas.